Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Pets, né? A Pets é uma empresa que a gente acompanhou bastante no canal, né? Tem vários vídeos dela aí, pode né, dar uma procurada, pesquisada. Hoje não tô com a aba do canal aberta aqui, mas tem lá. Foi uma das empresas que a gente viu desde o IPO, tá? Então, para contrariar a regra aí do IPO, que você não investe e tal, é uma empresa interessante, tá? Só que ela precisa de alguns detalhes para você conseguir, né, enxergar o que ela tem de interessante, o potencial. O mais importante que eu acho, depois que eu mostrei essa figurinha aqui, eu abri a caixa de Pandora dela, né? Agora eu vou querer usar ela sempre. É entender onde ela se encaixa nesse ciclo de maturação aqui de empresas, tá? Então a Pets é claramente uma empresa aqui, ó, 2, 3, Young e para High Growth, tá? Então, ela é uma empresa que está buscando um crescimento acelerado, né, para entrar no mercado que ainda, né, é bem inicial, para ser o grande player desse mercado, para trazer assim, né, uma revolução desse mercado específico pet. Então, ela é uma empresa que trabalha aqui, ó. Então, qual que eu vejo assim a principal dificuldade do pessoal entender ela? O pessoal gosta de analisar a empresa como se fosse 4 5, né? Sendo que ela é 2 3, ela é uma empresa que está buscando crescer, crescer, abrir espaço, entrar em novos mercados, novos verticais de crescimento, fez várias aquisições. Então você tem que olhar ela sobre essa perspectiva, senão você não vai achar nada de bom nela. Ela não vai se comparar a outras empresas maduras que já estão estabilizadas, né? Já que nesse momento aqui, geralmente o que você quer é ganhar espaço e você abre mão de rentabilidade no primeiro momento, né, de geração de caixa e tal, que é o que a maior parte das pessoas quer ver nas empresas, para buscar esse espaço para depois, né, se acomodar num patamar aí legal de rentabilidade, de geração de caixa. Então, assim, tudo bem, você pode não gostar dessa estratégia. Falar, eu não quero investir em empresas de crescimento porque não é o meu perfil. Ok, isso não tem nada de errado. Agora chegar e falar assim, essas empresas são ruins porque elas, né, têm margem baixa e tal, não, porque elas não querem isso nesse momento, tá certo? Então, inclusive, o pessoal, a primeira vez que eu mostrei, perguntou, nossa, como analisar essas empresas? Tá aqui, é como a gente analisa pets, outras empresas de crescimento acelerado, tá? Então, é uma empresa de IPO relativamente curto, recente, desculpa, né? Teve vídeo no meu canal antes do IPO dela, que ela já parecia um negócio bacana. O negócio dela não tem muito, né, segredo, é uma empresa que atua no varejo aí de produtos para animais de estimação, não só no varejo, tá? Então hoje ela já tem já umas iniciativas de fabricação própria, de oferecer serviços agregados, então ela está montando um ecossistema pet, ou seja, né, não é uma loja só que vende produtos, né? Então ela tem linha própria, tem umas coisas que são verticalizadas, principalmente com aquisição agora. Já tem marcas, né, com a aquisição da Z-Dog Premium, segmentação de marcas. Já oferece serviço agregado aos grandes pet centers, lá onde tem serviço veterinário, das seres, de banho e tosa lá que eles estão querendo diminuir. Já, já está prevendo um piloto para plano de saúde para pet. Então, assim, eles têm muita ativação com redes sociais, com influenciadores, adquiriram aí empresas que geram conteúdo, né? Aquela cansei de ser gato e tal. Ou seja, eles estão montando um ecossistema, só que isso tem um preço, né? Você abre mão nesse primeiro momento de ter ali uma rentabilidade boa para investir no crescimento. Apesar disso, tá? A rentabilidade dela ruim, ela se mantém lá. Você olhando um EBITDA, né, tem uma margem até ok, tá? Considerando que o principal negócio ainda é varejo, tem esses serviços já que estão entrando, mas é varejo, né? Não é nada de todo ruim. Você vai ver uma margem líquida assim muito baixa, em parte porque esse business de varejo vai rodar com margens menores mesmo, mas em parte porque ela está abrindo mão, né, de ser mais rentável nesse período, como a gente está falando. Só que, né, ainda assim, ela sustenta um patamar legal e tudo mais. Ela tem geração de caixa operacional positiva, ela tem investido mais do que a geração de caixa, é verdade, mas dado esse movimento dela, mas ela ainda nem chegou a ter dívida, né, ainda está gastando dinheiro da IPO e depois no follow-on que ela fez. Então, assim, é um case bem interessante de crescimento. O mercado, vocês sabem como é que é, né? Bateu sem dó. E aí a galera geralmente analisa, né, os resultados pela cotação. Então, 90% do pessoal vai falar: não, mas Pets, não sei o que e tal, tá impactado pela queda na cotação dela, né? E não pelos números mesmo. Então, infelizmente, isso aí eu não posso ajudar vocês.
Isso aí vocês têm que acordar primeiro. É verdade que no momento do IPO ela saiu num valor bem ambicioso, né, de 7 bilhões de reais. Não chegava a ser absurdo, porque ela tem receita, né, bem ou mal um EBITDA e tal, mas assim, né, é um valor alto para esses números aqui. E aí, né, o mercado não tem muita paciência e jogou lá para baixo. Hoje é 3 bi, tá? É um valor até bem interessante, pra falar a verdade dela. É porque já é compatível com o resultado que ela entrega hoje, sem a gente nem contar essas opcionalidades de crescimento, tá? Mas enfim, vamos ver o resultado aqui. Eu tô gravando hoje, né? Eu tento ouvir o call de resultado das empresas antes de gravar, mas hoje eu precisei gravar mais cedo, tenho outros compromissos durante o dia. Senão não sai o vídeo aí para vocês no horário de sempre. Então, depois tem a videoconferência, quem pudesse. Bom, vocês já vão ter visto. Vocês vão estar assistindo esse vídeo, já vai ter rolado. Mas é sempre legal. O Zimmerman lá é um cara bom de ouvir. Né? É um dos webcasts que vale a pena. Tá? Então, deixa eu só fazer uma atualização assim do ano. Então, qual é esse histórico de Pets, IPO e tal, né, de 2020 para cá? 2020 e 2021 foram anos muito bons para ela, tá? Muito crescimento, tudo aquilo que ela se propôs dentro do que a gente estava comentando, ela estava entregando. Crescimento muito acelerado, abertura de novas lojas e tal. 2022 já foi um ano mais difícil, tá? É o que a gente está vendo aí, o varejo em geral, né? Claro que ela é um super nicho, mas o varejo em geral tendo mais dificuldades, pegou ela, né, no meio aí dessa trajetória e ela não tirou o pé do acelerador, isso que é importante falar. Ela não deixou de abrir loja, pelo contrário, ela acelerou as aberturas de lojas. Ela fez 2 aquisições maiores, né, a Petix e a Zidog no ano, continuou lá a transformação dela, centro de distribuição novo e tal. E isso teve um preço, né, por ela não ter tirado o pé do acelerador num cenário mais difícil. Ela acabou sofrendo um pouco mais durante o ano de 2022, mas esse resultado do quarto tri ele veio melhor, em geral ele veio melhor, né, considerando tudo isso, tá? Então os resultados aí, os destaques, a gente vai ver que os números lá de top line, de venda, né, os gerenciais, todos vieram muito bons. Só o same store sale que eu vou comentar lá na hora que chegar a vez dele. Mas ó, a receita subindo 30%, o que é Pets standalone? É a Pets sem as aquisições da Zedog e da Petix, acho, principalmente. Então, é claro, ela cresceu em parte devido às aquisições, mas só a Pets sozinha já teria crescido um número bom. Tá? A receita digital é bem interessante, porque nesse novo mundo de varejo digital e tal, a gente já vai ver a penetração deles é alta e segue crescendo, né? E está crescendo muito mais que é a receita de lojas físicas, então isso aqui é muito bom. Esse índice de omnichannel eu acho um pouco superestimado para ela, né? Mas tudo bem. Então o lucro bruto segue crescendo, mas aqui a gente vê os impactos daquilo que eu falei. Né? Ela está pagando um preço por estar querendo crescer com força num cenário mais difícil. Então tem pressão na margem bruta, tem pressão na margem EBITDA, que impede ela de mostrar um pouco mais de resultado lá no bottom line, tá? Enfim, aqui tem uns resuminhos, mas basicamente um resultado bom, tá? Um EBITDA foi bem positivo, bem, né? Teve um crescimento em relação a 2021, que considerando tudo isso que a gente tá falando é legal. As aquisições delas, e Dog e Apetix, estão dando prejuízo por enquanto, tá? São empresas ainda que não estão no estágio de maturação sequer para dar resultado positivo. Então estão freando esse resultado aqui. Por isso que eu achei até bom. Tá, o lucro só veio abaixo por questão tributária, não tem aqui, né? Mas depois a gente vê por questão tributária. Mas pô, um quarto trimestre melhor do que o resto do ano de 2022. 2022 começou bem, com ela mantendo aquele momentum de 2021 que foi muito positivo, mas no meio do ano, a hora que entrou essas aquisições e tal, aí deu uma azedada, né? Deu uma piorada no resultado dela e agora retoma um resultado um pouquinho melhor. Tá? Enfim, vamos ver melhor cada item aí, a hora que chegar a vez dele na apresentação, que tem os principais destaques. Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, tá? Porque o release ele é sempre mais longo. Então, mensagem de administração, recorde no ritmo de expansão de lojas, faturamento digital, que eu destaquei, consolidando a liderança no segmento pet. Eles ganharam market share, tá? Isso é muito importante para esse tipo de empresa. Então, quer dizer o quê? Que por mais que eles estejam em dificuldades, o mercado, né, eles estão indo melhor que os concorrentes, que o mercado como um todo. Então, isso é muito positivo. Não ganhar um ponto percentual quando você tem 8% de share é muito bom. Eles entregaram um ritmo de abertura de lojas muito forte, né, vendas digitais muito bem. Então, o top line, que é ali onde a gente falou que uma empresa no estágio de maturação que a Pet está, que é um high growth,
né, até um young growth dá para colocar, né, ela tá muito bem, tá crescendo. Então, né, nesse ponto a empresa está entregando o que ela se propôs, tá, né. Então eles vão falar das adversidades macro, após esse 2020 e 2021 foi muito bom, né, 2022 a realidade foi diferente, taxa de juros e inflação pesou, trouxe pressão na estrutura de custos de empresa, no poder de compra dos consumidores, né, então, o que eles estão falando é isso, 2022 foi muito desafiador, né, por isso os resultados não foram tão bons assim, tá. Então aqui eles estão falando, continuam falando disso, falando da Zee.Dog. Então o que que foi uma coisa interessante? Eles compraram a Zee.Dog, que é uma empresa com uma marca legal e tal, mas que ainda não era rentável e tal. O que que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter tentado logo, né, já otimizar ela para ela, né, já positivar o resultado e tal, mas eles preferiram dobrar a aposta, né? Eles já abriram novas verticais de crescimento dentro da Zee.Dog, ou seja, eles atrasaram esse momento que ela ia contribuir com rentabilidade para focar no crescimento lá na frente, que tem tudo a ver com o objetivo da empresa, né? Acho que não é aqui que eles estão falando disso, já estou adiantando. Né? A mesma coisa a Petix lá do tapete, eles compraram e já reestruturaram tudo, já vão começar a produzir os tapetes aqui no Brasil, né, que vai entrar agora no começo do ano. Então essas duas aquisições parece, se eu olhasse os números, parece que não foram boas, mas é porque eles já pegaram e já meteram crescimento em cima, né, para tentar entregar. E aqui é o que eu tô falando, eles, por tudo isso, por mais que a gente tá falando tudo isso, eles, bem ou mal, mantêm uma rentabilidade ali saudável, tá? Então, é um case que é interessante. Para 2023, o foco vai ser, né, rentabilizar a geração de caixa, então talvez, né, eles deem uma sentada nesse crescimento. O número de abertura de lojas para 2023 ainda é bom, vai estar em algum lugar lá, mas é menor que 2022, né? E eles precisam um pouquinho de geração de caixa no momento, eu vou falar disso quando a gente chegar na dívida, tá? Vamos passar logo aí para os itens, porque senão eu vou ficar dando os spoilers aqui, ó. O ritmo de abertura de lojas para 2023 vai ser mais modesto, de 30 a 40, ainda é bom, ainda é bastante. Ela tem 218 lojas, ou seja, se abrir 40 é 20% de crescimento. Mas ano passado foi 50 lojas, em cima de 150 foi 30% de crescimento, né? Então, né, eles vão tentar buscar um equilíbrio um pouquinho melhor entre crescimento e rentabilidade. Né, os serviços que eu falei que eles estão né, integrando, né, eles vão dar uma revisada ali nos de pet shop, de banho e tosa, né, eles têm ali né, buscando mais rentabilidade, então pelo visto estava queimando dinheiro para eles, e eles já estão de olho para lançar um piloto de plano de saúde pet, né, que é interessante. Então, você vê, eles não abrem mão, por mais que algumas coisas eles estão revisando nesse momento, mas o foco está sendo lá na frente, né, longo prazo, crescimento, tá? Novas verticais. Isso aqui com certeza é uma vertical de crescimento, tá? Ah, é aqui que eles falam, né, da Z-Dog e tudo mais, da parte de integrar, onde vai entrar mais rentabilidade, fabricar os tapetes slim. Eles precisam melhorar um pouquinho os estoques, né? Tá ficando um pouco de dinheiro preso nos estoques, faz parte. Enfim, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Ah, aqui em relação à dívida, né? O duro que o release eu vou ter que ficar indo e voltando nos pontos. Mas o que é uma coisa importante? Eu vou dar um spoiler já, tá? Até o momento, a empresa investiu muito em crescimento, né? Fluxo de caixa livre negativo. E foi suportado pela grana da IPO, depois ela fez um follow-on, então não precisou entrar em dívida. Agora, ó, ela está quase zerando o caixa líquido, né? Então, se ela continuar nesse ritmo de gastos para crescer, tem duas alternativas. Ou ela mete mais follow-on, ou ela começa a entrar com dívida. Tudo tem vantagens e desvantagens. O follow-on é dinheiro mais fácil no presente, mas você abre mão, né, de um retorno maior no longo prazo. A dívida, né, é um dinheiro que tem, né, que você administra, depois você pode, né, zerar a dívida, desalavancar e ter uma geração de valor mais forte, né, capital de terceiros, em geral, mais barato que capital próprio. Contudo, ela vai cobrar seu preço em termos de resultado financeiro. Nota que o resultado financeiro nunca foi um fator para ela, porque ela nunca teve o endividamento. Então, se o crescimento dela a partir desse ano for via dívida, como eles estão dando a entender, né? Ó, estamos para captar uma debênture de alguns milhões e tal, aí começa a contar um relógio, um tic-tac, né, em cima da Pets, porque aí ela vai ter que começar a entregar rentabilidade e caixa. Porque com dívida
e a dívida começar a crescer, se esse resultado financeiro começar a aumentar, aí aquilo que a gente falou dela segurar a rentabilidade vai por água abaixo. Então, se ela optar por esse caminho de entrar no mercado de dívida para fomentar o crescimento, aí o crescimento vai ter que se mostrar mais concreto, né? Para ela não entrar num buraco aí, numa espiral negativa de resultado financeiro, de começar a prejudicar a empresa. Por enquanto tá ok. Então esse é um ponto bem importante para acompanhar nela no futuro. Para mim acho que é o mais importante, falar a verdade. A continuidade dos indicadores de crescimento e tudo mais, e do ponto de vista corporativo isso aqui, tá? Tá, enfim, vamos embora aqui, senão a gente não para. Então vamos ver item por item. Então a Pets standalone, né, só os negócios Pets, tiveram um crescimento bom no ano, né, no trimestre, no ano, considerando, né, todas essas dificuldades, foi muito bom. Esse desempenho digital é muito legal, porque coloca a empresa aí, né, num nível de digitalização que é sempre muito positivo, apesar do que, né, o digital ele tem uma margem um pouco mais baixa do que o físico, né, em termos de operação. Mas, enfim, né, é algo que ela está construindo para o futuro, né, clientes digitais que têm engajamento via app, é mais fácil você colocar um serviço de assinatura, um serviço de loyalty, né, agregar coisas em volta do que um cara que vai na loja. Então, é bem interessante, tá? Então, os caras estão investindo bastante nesse digital. Que mais? A margem bruta tá com um pouquinho de pressão, não é grande coisa, né? 1,6 tá tranquilo, porque tem vários efeitos pressionando a margem, né? Um é esse que eu falei agora, aumento de penetração digital, tem margem mais baixa. Dois, eles estão com um mix de vender mais alimentos do que outros tipos de produto, onde ele tem uma margem menor também, tá? Eles fizeram ali um investimento em novo centro de distribuição aqui em Goiás, estou em Brasília, aqui pertinho em Goiás, né? Que ainda está em ramp-up, que ainda está capturando, né, sinergias. Então, considerando tudo isso, até foi ok perder um ponto de margem ali na bruta, tá de boa, né? Não é nada crítico, não, tá? Enfim. Nossa, depois eles vão mostrar a margem de novo. É muito vai e volta no release, né? Fica difícil a gente falar tudo aqui. Enfim, EBIT depois a gente fala. Sobre as aquisições, principalmente Zidog e Petix. É aquilo que eu falei, são empresas ainda não rentáveis, tá? Então o EBITDA delas é negativo, tá? Das duas, né? Principalmente a Zidog, mas a Petix também não dá resultado. Isso passa por ela ter comprado essas empresas ainda no estágio, né, não lucrativo, e por ela não ter, ela preferiu investir em crescimento das ambas as linhas, né, na Zidog, investir lá na Zidog Kitchen, em alimentação e tal, novas verticais, e na Petix integralizar a produção dos tapetinhos e tal, para olhar lá na frente em crescimento e não no curto prazo em rentabilidade. Beleza, só que em algum momento essas aquisições têm que começar a contribuir. Assim, vai chegar esse momento, tá? Então, ainda, né, nesse processo, tá? Então, quando elas começarem a ajudar o resultado dela vai dar uma melhoradinha, né? Elas são pequenas perto da Pets, né, como um todo, então não vai ser isso que vai mudar a realidade da Pets, mas, né, se tem alguém jogando contra, nunca é legal, tá? E aí, no longo prazo, vai ter cada vez mais sinergia e tudo mais. Mas no curto prazo, elas estão pressionando o resultado, tá? Então, aqui a gente vê mais ou menos, a gente já viu, né? Os indicadores de top line deles, todos estão bons, menos o SSS. Tá? Então, o crescimento foi bom. O lucro bruto ainda foi muito bom, mesmo com a pressão na margem. Foi um crescimento de lucro bruto bem legal, tá? No EBIT, daí a gente já vê um preço maior do crescimento, a gente já chega lá. Mas em termos ali, no top line de crescimento foi muito bom. Tá? Em relação às lojas pets ao centro veterinário, os caras abriram, né, 50 lojas, sendo 18 no quarto trimestre. Então, é um cenário, bota uma pressão na rentabilidade, porque essas lojas novas entram com os custos cheios, e eles falaram que demora 6 meses para chegar no break-even, ou seja, é 6 meses dando prejuízo, loja nova, e eles estão com um monte de loja nova. Então, isso aqui pressiona bastante, né, o resultado da empresa, né, faz parte. Então, entregaram 50 aberturas em novos estados e tal. 50% das lojas ainda não está no terceiro ano de operação, ou seja, tem muito ganho de rentabilidade para ser capturado ainda. Tá? E, enfim, eles têm lá 155 centros veterinários, 17 hospitais para oferecer esses serviços de saúde, né? Saúde animal. Que aí, né, eles estão querendo lançar o plano de saúde e tudo mais.
E eles estão fazendo esse ajuste lá nas mais pet shop, né? Banho e tosa, alguns serviços veterinários, para readequar a rentabilidade, tá? Então, aqui começam os gráficos finalmente para a gente ver melhor. Então, em termos de crescimento de loja, pé no acelerador, tá indo muito bem. Isso aqui compromete um pouquinho o resultado no curto prazo, mas ela tá olhando o crescimento, que a gente está falando. Estão diversificando, saindo de São Paulo, né, ganhando o resto do Brasil, isso é importante, né? São Paulo tem mais competição e tal. É um mercado mais maduro, mas também tem as suas desvantagens. Então, ó, eles estão abrindo loja de tudo quanto é região, mas ainda abre loja em São Paulo, né? Não tem jeito, o dinheiro ainda tá lá. E, ó, tem muita loja nova para aumentar a rentabilidade ainda e a empresa capturar isso, tá? Então, isso aqui é legal. É uma rentabilidade armazenada, né? Que tudo caminhando bem, os negócios caminhando bem, né? Conforme isso aqui acontecer, vai refletir nos resultados da empresa, tá? Enfim, receita meio que a gente já viu, receita digital crescendo mais, bem legal, né? As aquisições ainda, né, não estão lá, né? Você vê a receita de loja física não está um crescimento forte, né? Parte pode ser explicado aí por esse ritmo forte de abertura e pelas condições econômicas, mas enfim, o que interessa é a empresa como um todo. Que mais? Agora eles vão falar, mostrar os gráficos da receita. Aqui não tem o que falar, tá? A Pet está indo muito bem nessa evolução aqui, tá tudo indo muito bem, muito certo. Trimestre a trimestre crescendo, no consolidado do ano a gente vê o quanto tá crescendo também. Muito bom, tá? Mas uma coisa não, as aquisições ainda não estão lá, né? Como a gente comentou, mas é o que eu tava falando. Então, os caras estão investindo em Z-Dog Kit, em alimentação natural, em não sei o que lá, em integração. Então, em algum momento é esperado que esses investimentos deem retorno, tá? Esse é o único indicador daqueles que a gente falou das empresas de Mature Growth. Que você quer ver aqui, né? Ó, engajamento, crescimento de receita, né? Evolução das vendas, né? O same-store sales pode ser um indicador útil. É isso que é mais importante para uma empresa nesse momento de crescimento, tá? E o único desses que não tá tão bom é o same-store sales. Principalmente porque, como ela tá abrindo muita loja, é de se esperar que essas lojas maduras, desculpa, as lojas que ainda não estão maduras com 3 anos, mas que já estão abertas há mais de um ano, que entram no cálculo do same-store sale, estivesse contribuindo positivamente. Então, por isso que eu não achei tão bom esse indicador. Não é ruim, tá? 7% tá bom. Eles fazem uma normalização para essa abertura de loja, né? Isso. Ah, não, desculpa. Essa normalização é quando ela abre novas lojas em onde já tem loja. Então, uma acaba roubando venda da outra, tá? Então, fazendo essa normalização, teria vindo um pouquinho melhor, de 13. Então, a gente vê um same-store sale caindo, né, sequencialmente. Não é ruim de tudo, tá? Importante isso aqui tá positivo para mostrar a saúde da empresa. Saúde, no caso, financeira, tá? Não saúde de animais. E, enfim, né, dado essa expansão e tudo mais, mas é o único indicador que não tá bom, tá? Não chega a tá ruim, mas podia ser melhor. Isso aqui com certeza tem impacto da situação econômica, né? A inflação e tal, lá que eles estão lançando. Mas esse seria um indicador melhor, assim, interessante de ver uma melhora. Tá? Se começar a reverter essa curva aqui, pode ter certeza que é um indicativo que os negócios estão indo melhor. Então, tirando o same-store sales, o que a gente quer ver numa empresa como a Pets, ela está entregando. Né? Crescimento, engajamento, ecossistema, crescimento de receita digital. Né? Então, dentro desse framework de análise de uma empresa de crescimento, ela está indo bem, tá? Com as dificuldades todas consideradas, ela está indo bem, tá? Mas, né, claro, tem como melhorar. Então, aqui um mix de receita, onde eles vão colocar a participação dos alimentos, né? Por isso que deu uma apertada na margem bruta também. Podia estar lá em cima esse gráfico, né? O mix de alimentos vendidos foi de 57 para 60, né? Arredondando. Não parece grande coisa, né? Mas quando você trabalha com uma margem justinha, né, acaba pressionando um pouco, né? Então, aqui tem um desempenho digital, e isso é muito positivo, tá? Porque nós vimos que várias empresas, quando veio a pandemia, boom, tiveram um app digital, né? Porque era meio que o jeito de sobreviver e de continuar vendendo, mas que depois retornou ali para uma média que parece ser a média assim, em longo prazo, pode até ir crescendo um pouquinho, mas a partir daí. A Pets não, cara. A Pets alavancou e só cresce a participação digital, né? E isso é em cima numa base de crescimento de receita forte da empresa, tá? Então,
Isso é penetração digital. Isso aqui é muito positivo, tá? Ela não foi, né, um sucesso de carnaval esse das vendas digitais da Pets. Ela se manteve alto e segue só crescendo, o número nominalmente é bem alto, tá? A gente tá vendo lá as empresas de varejo de roupa, tirando a Soma e a Aresca fora da curva, estabilizou ali nos 15%, uma coisa assim, né? Os caras estão batendo 40 e crescendo, né? Então isso aqui é bem, bem, bem positivo. Que mais? Esse índice omnichannel, eu não sei como é que os caras medem, tá? Porque ele é muito alto, 90%. Deve ser assim, o cara foi na loja, comprou na loja, mas tá usando o app para fazer um checkout e tal, porque, porra, é muito alto, 90%. Então isso aqui eu olho com uma ressalva, assim, tá? O quanto o omnichannel participa, mas claro, ter essa integração é importante do omnichannel, pickup, ship from store, é bacana, tá? Enfim, chegamos no lucro bruto, pressão na margem bruta a gente já falou, né, vários efeitozinhos pequenos contribuindo e até que segurou bem, né, uma pressão razoável de margem bruta, mas você vê ela, né, sequencialmente caindo. Óbvio, né, que o ideal seria não estar caindo, mas tem coisa aqui que não tem o que fazer. Essa inflação dos produtos, de mudança no mix, tá meio fora do que a empresa consegue mexer, né? Enfim. Nesse tipo de empresa, como a Pets, você não vai querer ver a alavancagem operacional aqui, tá? Aqui não vai ter muito o que fazer. Ela vende, né, você vê lá muito alimento ali, ração, e ela vai ter que cobrar o preço de mercado, então ela não vai ter grandes ganhos de margem aqui, até que ela consiga lançar, por exemplo, serviço de uma maneira mais madura, que aí tem a oportunidade de lançar uma margem mais alta, ou que uma Z-Dog da vida tenha evoluído, crescido, contribua bem com os resultados e puxa ali um valor agregado mais alto. Se não, vai ficar nesses 40%, tá? O ganho da Pets, assim, o mais inicial, vai ser nas margens operacionais, que a gente já vai chegar lá, tá? Então, em termos de despesa, né, aqui começa a pesar um pouco, né, o cenário para a rentabilidade da empresa. Você vê que o mix aqui entre vendas e G&A ele é bem legal, porque despesa com vendas são essas despesas inerentes ao varejo, né, e G&A seria a despesa administrativa. E assim, tem muita coisa que é operacional que está nesse G&A, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a despesa geral administrativa subiu 50%. Isso aqui seria um sinal de alerta, tá? Mas você vai ver, ó, aluguel de centro de distribuição, inauguração de novos centros. Então, assim, isso aqui é operacional, tá? No DNA por classificação contábil, tá? Então, você aceita um crescimento. É a empresa, né, botando suas fichas no crescimento e não na rentabilidade. Então, no investimento pessoal de TI, em RH, porque a empresa está crescendo. Faz parte, né? Tá embutido no pacote de crescimento. Se você for olhar lá a remuneração que vocês adoram ver, vocês vão ver um aumento também. Mas o que aconteceu? Ela fez aquisições. Então, essas aquisições trazem novos diretores, novos executivos, tem plano de earnout né, de gente que ela acabou incorporando ou até encerrando, né? Plano de outorga de opções. Então, é normal ter esse aumento de despesa agora, pessoal. Por isso que você tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada e entender o que está acontecendo, tá? Então, o aumento nas despesas, resumindo, ele prejudica a rentabilidade da empresa, mas é o que a gente estava falando, né? Tá no plano, certo? É óbvio que ela gostaria de estar entregando, né, uma alavancagem aqui, porque daria a base para fomentar o crescimento dela, mas no momento de dificuldade é o que tem para hoje. Você vê, né, a margem aí flutuando um pouco melhor, um pouco pior, né? Seria interessante se ela conseguisse dar uma estabelecida aqui. Vocês viram o comentário da empresa, né, dizendo que 2023 querem recuperar um pouco na rentabilidade, porque eu acho que eles já sabem aquilo que eu falei lá da dívida. Acho não, né? Com certeza eles sabem. Que a hora que ela entrar em dívida, ela vai ter que mostrar um pouco mais de resultado para sustentar. Enfim, depois do EBIT, eles têm essa métrica aqui é legal, EBITDA for Balls, isso aqui fala do desempenho de loja propriamente dito, tá? Tira todos os outros fatores e tal para mostrar o desempenho das lojas. Então aqui a gente vê claramente como 2022 foi um ano mais difícil. Tudo bem, teve muito mais loja nova, né? A hora que ela acelerou a abertura de lojas foi caindo esse indicador. Mas mostra o cenário mais duro, né, para venda nas lojas. Então, né, vamos ver aí se as condições econômicas dão uma melhorada e isso aí com certeza vai contribuir para o resultado da empresa, tá? Enfim, que eles estão falando daquela parte lá da Z-Dog e tal, que eu já falei bastante. E é isso, até o EBITDA, mesmo com essa pressão de custos, tá ok ainda, né? Subiu no ano, considerando tudo isso. Interessante.
Aí por que que o EBITDA não se reflete no lucro líquido, né? São as 4 letrinhas, né? Interest, no caso, não é um fator para eles, eles têm caixa líquido, tá? Imposto, né, não faz muita diferença, tem um pouco para mais, pouco para menos, mas não é, né? Vai depender das condições. O caso do ano passado eles julgaram JCP, então deu diferença e tal. E a diferença está principalmente aqui na depreciação, né? Então, como a empresa está crescendo de uma maneira acelerada, né, a depreciação vem aumentando, ela dobrou em relação a 2020. Então, isso que puxa o lucro líquido para baixo. Tá? Então, nesse tipo de empresa, é mais interessante olhar o EBITDA que o lucro líquido. Tá? O resultado financeiro não pesa, né? E a depreciação está diminuindo o lucro líquido. Então, é bem razoável acompanhar a evolução da Pets por aqui. E dá pra gente ver que continua evoluindo, embora desacelerou em 2022, né? Por tudo que a gente está falando. Então, né, aqui eles vão falar exatamente isso, né? Aumenta a depreciação pelos investimentos, resultado financeiro, por enquanto não é um fator, mas tem que ficar de olho, tá? E o lucro líquido veio mais fraco, mas o lucro líquido não é tão relevante, tá? Não precisa se preocupar com isso. Em termos de fluxo de caixa, seria bom ela fazer um trabalho aí, ó, de normalizar os estoques e tal. Ela precisa fazer, melhorar o FCO, tá? Que junto com essa melhora aí nas margens, se vier, vai ajudar a segurar esse dispêndio de caixa, tá? Isso aí é importante. Então você vai ver ó, o fluxo de caixa operacional dela, né, fraco, por quê? Né, tá ficando muita coisa presa em estoque e contas a receber. Então isso aqui ela, né, quanto mais ela conseguir dar uma otimizada isso aqui melhor. Claro que tem uma pressão do crescimento natural, então é normal do ponto de vista do crescimento, né, você acabar precisando trabalhar com mais estoques para atender mais lojas e tal. Né? Mas quanto melhor ela conseguir gerir isso, melhor vai ser a realidade dela, porque aí, ó, não sobra dinheiro para investir, né? Então, ela vai queimando a grana para fazer os investimentos. Então, isso é importante também. Parte de endividamento eu já falei lá em cima, porque eles, né, adiantaram essa parte aqui. Então, hoje, tranquilo, mas ela está queimando caixa. Muito provavelmente vai entrar no endividamento e aí tem que prestar atenção, porque aí tem que começar a entrar resultado. Tá? Porque senão o endividamento pode voltar para assombrar a empresa. Olha lá, né? Alavancagem. Isso aqui é caixa, tá? É negativo, né? A linha está lá em cima. Então, ela tinha caixa do IPO do follow-on, foi gastando no crescimento, beleza, estava no plano. Mas agora, a hora que virar para dívida, tudo indica vai virar, aí já não pode sair, né, só investindo em crescimento sem rentabilidade. Porque senão, né, a dívida vai cobrar seu preço. Então, investimentos, né, é o core business dos caras, abrindo nova loja, abrindo novo hospital, pau na máquina, né? Ok, mas ela vai precisar fundiar isso aí e acho que acabou. Né? Aqui tá o os demonstrativos, glossário e tudo mais. Então, a Pets, pessoal, resumindo aí, eu acho ela uma empresa muito mal compreendida, tá? O pessoal não entende essa questão da maturação do ciclo. Muita gente bota na conta da IPO, fala, não, IPO recente, não dá para investir, e ela dá para investir tranquilamente, tá? Pode gostar ou não, mas dá para investir. Entra muito a questão do pessoal ver o resultado pela cotação e não pelos números e achar que a empresa é ruim. Entra muita história de conversa de bar. Na Pets tem muito. Ah, mas tem concorrência de Cobase, não sei o que lá. Ah, mas não sei quem não vai gastar dinheiro com pet. Na hora que aperta o orçamento. É só conversa de bar. Então, aqui na Pets a gente tem um resumo de todas as coisas que eu tô falando aí ao longo do ano, que atrapalha o pessoal ter uma análise, né, melhor. Né? Acho que na Pets tem tudo, tá? E o principal, acho que é esse, é não entender qual é a proposta da empresa. A proposta da empresa agora é essa, é crescer, crescer, crescer. Se você quer uma empresa rentável, você não vai ver ela na Pets. Então, a postura é aquela que eu falei. Você é perfeitamente aceitável você chegar e falar assim, não, uma empresa, não quero ter esse perfil de empresa na minha carteira, o perfil de empresas já estão estabelecidas, consolidados, gerando caixa. Isso é perfeitamente aceitável. Tá? Agora, é errado você chegar e falar assim, não, a Pets é uma empresa ruim, a margem é muito baixa, não evolui o lucro. É porque você não está, né? Você está avaliando a empresa para uma métrica diferente do que ela se propõe, tá? Então, hoje, eu daria aí uma nota 4 para Pets, porque dentro do que a gente viu lá, ela está entregando. Foi um ano meio difícil, mas continuou crescendo, continuou evoluindo receita, continuou ganhando market share, continuou evoluindo receita digital, está abrindo as novas verticais de crescimento, abriu mão de rentabilidade para investir mais aí nesse crescimento, já tem mais coisa nova para entrar, é plano de saúde, não sei o que lá, né?
mas não tá voando igual tava nos 2 anos anteriores. Nos 2 anos anteriores era 5 com certeza, né. Então hoje acho que um 4 tá de bom tamanho, tá. Vamos lá, colocar aqui nosso resuminho. Vai, posicionar aqui o teclado. Vocês viram que eu escrevo tudo errado aqui, mas é porque fica numa posição muito anti-ergonômica com o microfone e o teclado aqui, eu não consigo escrever direito, tá? Do ano de 2022 e um pouco porque eu tenho dislexia também, tá? Então, o ano foi muito mais difícil do ponto de vista do negócio da empresa do que 2020 e 2021. Ainda assim, a Pets entregou crescimento de top line, né? Eu vou botar top line resumindo tudo, né? Top line não tem uma boa palavra para substituir em português, né? Ainda assim, entregou um crescimento de top line em quase todas as métricas, né? As métricas importantes. Só gostaria de ver um same-store sale um pouquinho melhor. Que mais, né? O cenário mais difícil e o ritmo de expansão da empresa prejudicaram a rentabilidade, tá? A gestão, o crescimento e a gestão do capital de giro, né, seguraram a geração de caixa. Isso é importante ela tentar dar uma melhorada, tá? Caixa. E por último, né, a empresa consumiu quase todo o caixa do follow-on e IPO e agora precisará de uma gestão melhor da estrutura de capital, né? Vai entrar dívida? Vai, mas e aí vai ter que, né, administrar melhor isso aí. Então, o resultado da Pets piorou em 2022, mas as premissas de longo prazo da empresa continuam sólidas, né? É o que a gente viu lá, né? Importante no momento, como é acompanhar. Eu também não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, é complicado, tá? Importante no momento é acompanhar como a empresa vai equilibrar os novos investimentos e a eventual entrada de dívida, né? Você viu que eles falaram isso e tal, para não comprometer os planos futuros. E é isso, né? Planos futuros é pleonasmo. Mas tá bom, tá de bom tamanho aqui. Nunca falei que eu era um bom escritor. Então é isso, pessoal. O resultado da Pets pra mim veio bom, melhorou um pouquinho. No miolo do ano ali tinha sido pior, tá? Mas o principal ponto da Pets, eu acho que é esse. Ela não é bem compreendida, né? E aí entra os converseiros de bar, entra o pessoal que não entende o momento da empresa, entra o pessoal que tá ancorado no preço do IPO, né? Entra um monte de coisa bagunçando. Mas eu gostei, depois eu ouvi o call e tal. E é uma empresa de longo prazo, pessoal. Porque como? Você pode perguntar, mas se essas empresas ainda não geram caixa, não retornam capital, como que eu ganho dinheiro? É pela evolução do ciclo, né? Você tá aqui, aí você vai crescer, 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 crescer e chegar no momento estável, onde aí ela vai ter uma receita enorme, ela vai ter uma margem melhor, aí vai sobrar dinheiro, ela vai retornar para os acionistas, aí se materializa essa geração de valor. Então, é uma empresa para investir por longo prazo. Só que o que a gente vê cada vez mais é o pessoal aí, né, se anunciando como investidor de longo prazo, mas que não consegue enxergar muito longe, né? Que tem uma visão muito, muito fechadinha. Não tô dizendo que, tipo, a Pets é uma empresa que todo mundo deveria ter, cara. Claro, depende do perfil. Você pode muito bem não querer. Mas, tipo, é errado chegar e falar que a empresa é ruim, os resultados são ruins e tal. Quando ela tá entregando, assim, bem legal, tá? A Pets é uma das empresas que fez IPO recentemente.
de, né, resultados bem interessantes. Ok, pessoal, então por hoje era isso aí. Esse foi o vídeo resultado da Pets. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!